Dia Mundial da Heresia hoje, cara, 15 de outubro, também conhecido como o Dia do Professor. Antecipei nossa conversa aqui, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês. Ideia livre, sem roteiro nem nada, rabisquei só a meia dúzia de coisas que eu queria falar. Mas, bicho, eu queria trocar uma ideia aqui sobre uma cultura de imbecilização que eu acredito que existe nas escolas, nos cursinhos, no ensino de modo geral, principalmente ali pré-universitário, mas é isso, acaba se alastrando também no ensino universitário, e que é um dos motivos pelos quais eu sempre me senti, eu tô falando rindo aqui, cara, mas vou dar que eu tenho que chorar, bicho, eu sempre me senti um herege no Dia dos Professores. Porque assim, cara, olha que louco, vou te contar, eu sou um grande crítico, né, da educação formal, tradicional, da escolarização, já há bastante tempo. Meu primeiro vídeo aqui na internet, com 18 anos, em alguma medida, era fazendo um pouco dessas críticas e já querendo incentivar o estudante a procurar entender o porquê das coisas e não aceitar ter que engolir um monte de informação que você sequer entende o que significa. E isso veio do fato de que eu me frustrei muito na escola. Já contei essa história várias vezes, eu tinha 17 anos, sempre fiz tudo direitinho na escola e percebi que eu era burro demais, que eu estava me formando um grande analfabeto funcional em quase tudo, e eu passei 12 anos na escola e serviu pra quê? Pra eu me formar sem saber quase nada. Aquilo me frustrou pra caramba, eu me tornei um grande crítico daquilo. E quando eu fui me tornando professor, eu nunca tinha escolhido ser professor. No primeiro momento eu queria ser engenheiro. Eu entrei na faculdade de engenharia mecânica e tal, mas aí os caminhos da vida foram me empurrando pra sala de aula. E eu me vi professor. Eu tinha 19 anos de idade, eu estava estudando engenharia mecânica, mas eu já dava aula em cursinhos. Aos 18 eu já dava aulas aqui na internet. Então, enfim, uma coisa que me frustrava pra caramba, ou pelo menos uma coisa que me fazia ter um grande medo, um grande receio, era me tornar mais um propagador daquele mesmo sistema de ensino extremamente falho, pobre e raso, com o qual eu tanto me frustrei aos 17 anos e o qual eu tanto criticava. E bicho, esse negócio, ele é tão sério comigo, que pra você ter uma noção, eu lembro que teve um ano ali, acho que foi 2018 talvez, eu fui me demitir de um dos cursinhos que eu dava aula, e eu lembro que o coordenador ficou extremamente surpreso. E falou, que isso, Guizói? Ele regalou o olho e tal, ficou em choque, ele não esperava, eu pedi pra sair e tal. Eu falei, ah não, cara, e tal, não tô gostando muito do meu trabalho aqui e tal, não sei, cara, eu tenho que me acertar com outras coisas aí, vou tentar outras coisas e tal. E ele falou assim, Guizói, você tá maluco, cara? Você é um dos professores mais bem avaliados aqui. Os alunos te adoram, eles adoram suas aulas e tal. E aí eu me dei conta porque eu tava saindo fora. Eu falei, cara, entendi, mas sabe qual é o lance? Eu não gosto dessas aulas que eu tô dando. Eu sentia que ali eu era só mais um dador de aulas. O dador de aulas é esse cara que vai no cursinho e dá aquela aula genérica que qualquer um dá. Essa aula que você ficou a sua vida escolar inteira assistindo, sem sal, sem profundidade, sem sabor, sem nada, bicho. Parece que é só gente girando engrenagem de um sistema muito mais amplo e que ninguém tá pensando no que tá sendo feito. Era isso que eu tava fazendo lá, bicho. E eu me sentia extremamente mal, cara. Me sentia um dador de aulas e eu me recusava a ser um dador de aulas, a ser mais um indivíduo propagando aquela mesma lógica que tanto me frustrou e que eu tanto criticava, que era uma lógica que formava pessoas idiotas, bicho, sem capacidade de pensar, de desenvolver ideias e tal. E eu falei com ele, falei, cara, sabe qual é o problema? Eu detesto essas aulas. E se tem um indivíduo que é obrigado a assistir todas as aulas que eu dou, sou eu mesmo, cara. E eu não dou conta mais de assistir essas aulas. E olha que louco, eu pedi demissão de um lugar que era massa, a galera era da hora, me pagava bem, mas porque eu me recusava a continuar dando aquele tipo de aula e eu não tava vendo saída. Então, ou seja, isso é um negócio sério pra mim, bicho. Eu realmente levo a sério essa parada da educação, de ser um professor, de impactar a vida das pessoas, de causar nelas o espanto, de fazê-las arrepiar e ter vontade de aprender. Esse é o lance pra mim. E se eu não consigo fazer isso, cara, eu prefiro me demitir e sair fora, mesmo que todos estejam gostando do que eu faço. Porque o meu julgamento em cima de mim mesmo, cara, ele é pesado, sacou? Tem um cara que ele era sócio do Warren Buffett, né, o bilionário, o Charlie Munger, já li algumas coisas sobre ele, e ele faz uma analogia interessante. Ele fala o seguinte, meu irmão, o que você preferiria? Você preferiria ser o melhor amante do mundo, mas todas as pessoas pensando e julgando que você é o pior amante? Ou você preferia ser o pior amante do mundo, mas todo mundo achando que você é o melhor? Pô, cara, é um dilema, né? Qual é o dilema aqui? O dilema é, o que é melhor? É ser ou parecer? Porque se eu sou o melhor, mas todo mundo, cara, tá achando que eu sou o pior, será que vale? Ou se, na verdade, eu sou o pior e eu sei que eu sou o pior, e eu vou ter que dormir com isso lá no travesseiro, mas todo mundo acha que eu sou melhor,
será que isso me deixa mais satisfeito? É isso, cara. O que vale mais, ser ou parecer? E pra mim sempre valeu ser, cara. Nesse cursinho mesmo que eu tô dando um exemplo, todo mundo podia achar que minha aula era boa, a coordenação, os alunos, mas eu sabia que aquilo ali era uma porcaria, bicho. Aquilo ali era mais do mesmo. Aquilo ali era perpetuar a mesma lógica de imbecilização que eu tanto critiquei e que tanto me frustrou e que eu via que não fazia sentido. Então eu preferia sair fora. Porque pra mim valia muito mais ser do que parecer. E se eu tivesse sendo, cara, dando aulas que eu julgasse que fossem inteligentes, conseguindo fazer um trabalho inteligente, e um trabalho inteligente é ser um professor, cara. Tipo quem? Pô, tipo o Feynman, o Kant que eu cito aqui. Pô, esses caras, se eles olhassem o que eu tô fazendo, esses caras iam respeitar o meu trabalho ou não, cara? Eles iam falar que eu sou só mais um dador de aulas que só reproduz aquela mesma lógica de imbecilização que eu tanto criticava. Naquela época, naquele cursinho, eu acho que esses caras me julgariam dessa forma. Então, você tá entendendo meu dilema aqui, bicho? Sempre no dia dos professores eu me sinto um grande herege, uma grande farsa, porque eu tenho um receio muito grande de só continuar perpetuando aquela lógica pobre, rasa e de imbecilização do sistema de ensino formal que existem nos cursinhos, esse tipo de coisa. Mas, aí tá, aí eu tô chegando aqui então, no meu rabisco aqui. Esses dias mesmo, tem pouco tempo, alguém me mandou meio que pra criticar e tal, nossa, cara, olha que bobagem e tal, não sei o quê. Era um professor lá de matemática, eu acho, vestido de divertidamente, com o cabelo pintado de rosa, dando aula num cenário do divertidamente, fazendo uns negócios bem bobinhos de matemática e tal. E a galera me mandou um tom de crítica. E eu falei, bicho, eu não acho tão ridículo, não. Porque isso aqui pra uma criança pode ser legal e tal, etc. Como a galera sabe que eu sou crítico de um monte de coisa, a galera fica me mandando esse negócio. Mas nessa aí eu falei, cara, isso aí eu não acho ridículo. Eu acho que isso pode ser legal pra incentivar crianças, blá 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 blá, blá, o Divertidamente mesmo é um filme legal. Aí eles me falaram, bicho, mas peraí, você não entendeu. Isso aqui na verdade é uma aula de um cursinho. Isso aqui é aula pra moleque de 18, 19, 20 anos de idade. Eu falei, nossa, caceta, é. Aí eu já fico mordido, cara. Eu falei, porra, bicho, né? Aí eu lembro do Kant falando que o esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade pela qual ele é o próprio culpado, né? E aí eu fico, pô, bicho, cacete, de quem que é a culpa desse negócio inteiro? Eu acho que existe uma culpa, sim, do estudante, de se submeter a esse tipo de coisa. Mas como eu disse, existe uma lógica de imbecilização, de tratar o estudante como criança, né? De dar um tratamento infantil ao estudante, de ter que se pintar de rosa e se fantasiar de palhaço para dar uma aulinha ali pra você dar atenção à matemática. Porra, bicho, não é possível, né? A minoridade é a incapacidade de quê? De fazer uso do seu próprio entendimento, de ter que usar muletas o tempo inteiro, cara. De ter que alguém pintar de rosa, botar um nariz de palhaço pra você prestar atenção. Não, cara, não. Mas aí, cara, eu me senti feliz. Que eu falei, ô bicho, eu sou crítico pra cacete com o meu trabalho, com o que eu faço aqui, mas eu nunca fiz uma porcaria dessa, cara. Eu me recuso. Aí eu lembrei de uma outra história, que eu dava aula numa grande rede de ensino, num grande cursinho, e que tinha esse lance. Tinha uma vez no ano lá que os professores... Pô, coitado, o professor se lasca, né? O professor tinha que fazer um negócio desse. Era um teatro maluco lá que tinha, aí o professor vestia de palhaço, de sei lá o que mais, divertidamente, umas maracutaia pra fazer um show que era a coisa mais idiota do mundo, cara. Como eu disse, se fosse pra crianças, talvez de 6, 8, 10 anos, pô, talvez fosse maneiro, mas pra adultos, cara... Eu sempre trabalhei com esse público, saca? Sempre dei aula em escola, ou no terceiro ano do ensino médio, ou em cursinho. Então eu sempre trabalhei com gente que tinha 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos. No início da minha carreira, meus alunos tinham mais idade do que eu. Era comum isso. Então, para esse público, cara, tratá-los como crianças, perpetuar a menoridade intelectual deles, cara, não. Eu me recuso a fazer esse tipo de coisa. Bem nesse cursinho que eu trabalhava, num cursinho muito grande e tal, tinha esse lance aí, e eu sempre me recusei a participar desse negócio. E tinha uma grande coerção em cima dos professores para você participar, porque se todo professor falar, meu irmão, eu me recuso a vestir de palhaço, não tem um evento da escola, sacou? Mas eu falei, cara, eu não vou. E um dia eu tive uma discussão mais acirrada com o coordenador, eu falei, cara, se for pra eu participar disso, eu saio fora, bicho. Eu me demito. Isso eu não faço. Então, dessa linha eu não passo, cara. Eu entendo que tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer pra escola, pra ser mais comercial, pra chamar atenção, etc e tal, mas existe uma linha muito clara pra mim que daqui eu não passo. E eu tinha clareza que eu me demitiria mesmo, porque eu já tinha feito isso uma vez, cara. Falei, cara, eu me recuso a dar esse passo, porque esse passo pra mim é a tênue linha entre o cara que é professor, o cara que realmente quer gerar impacto na vida do estudante através do conhecimento, quer estimulá-lo a pensar, não é isso? O êxito de um professor de matemática tem que ser medido não pela quantidade de fórmulas que ele fez seus alunos memorizarem, ou pela quantidade de musiquinhas que ele ensinou eles a cantar, ou pela quantidade de vezes que ele se vestiu de palhaço e fez os caras darem risada, não, bicho. O êxito de um professor de matemática deve ser medido
pela quantidade de alunos que ele ensinou a pensar por si mesmos. Eu sempre tive essa como uma definição do que é ser um bom professor. E é isso, cara, existe essa divisão clara pra mim entre você ser um professor, você respeitar o conhecimento, você respeitar a inteligência do seu aluno, cara. Você respeitar a inteligência do seu aluno, sacou? Pô, até arrepiei, bicho. Que você fala, meu irmão, tem um indivíduo aqui com uma capacidade intelectual que por mais que ela esteja pouco trabalhada, pouco desenvolvida, ela existe. E eu preciso respeitar isso, eu não posso descer o nível, me vestir de palhaço e cantar uma música no show como eu faria com uma criança. Porque esse indivíduo não é mais criança. Há de ser respeitado. Eu sempre tive esse lance, cara, de respeitar a inteligência de quem tá do outro lado. E eu, enfim, eu fiquei feliz que eu falei, essa porcaria eu nunca fiz, bicho. Pelo contrário, eu sempre me recusei a fazer, eu me demitia, cara. Eu preferia ficar desempregado, ter que fazer qualquer parada, do que me submeter a esse tipo de coisa. E foi de fato o caminho que eu fui seguindo, até que isso um dia virou o Universo Narrado, a minha própria escola. Que no primeiro momento eu tinha liberdade para fazer o que eu quisesse, mas agora também são 30, 40 pessoas que trabalham aqui, cujas famílias dependem do sustento que vem disso. Então eu também não posso ser responsável. E agora eu me vejo numa situação um pouco parecida com aquelas escolas, de ter que achar um equilíbrio entre algo que é um pouco mais comercial e algo que talvez eu não ache que é tão nobre assim, mas mantendo a nobreza, mantendo o respeito ao conhecimento, à inteligência do aluno e a nossa missão, que é desenvolver as pessoas e torná-las mais inteligentes. Então eu me vejo nesse dilema. Mas aí quando eu contrasto com essas coisas, eu vejo que a galera faz, eu falo, meu irmão, que se dane. Eu tenho que achar um equilíbrio entre fazer as coisas um pouco mais comerciais aqui, para a empresa, e as coisas que eu julgo que são as filosoficamente mais adequadas para a educação, cara, para o desenvolvimento de quem está estudando com a gente. E aí, cara, essa foi a... Pô, bicho, não sei se essa conversa tá confusa não, mas onde eu queria chegar é o seguinte, cara. Esse é o primeiro ano que eu não me sinto um herege, sacou? Esse é o primeiro ano que eu não... De verdade, cara. Eu dou aula há 10 anos, bicho. Eu sou novo, eu sei, eu tenho 28, mas eu comecei a dar aula aos 18, aqui na internet, aos 19, em cursinhos e escolas. Aos 20 eu era o professor mais novo da maior rede de ensino do meu estado. Dava aula em turmas de medicina, turmas em vida. Então eu tenho uma caminhada. E de verdade mesmo, cara, eu acho que, eu não vou dizer dos últimos 10 anos, talvez eu não tenha uma lembrança tão nítida dos primeiros, mas, cara, dos últimos 6, 7 anos, eu acho que essa é a primeira vez, esse é o primeiro ano que eu não me sinto um impostor, um herege, um dador de aulas, tá entendendo? Eu me sinto realmente um professor, cara. Porque eu olho pra essas coisas e eu falo, cara, por mais que a gente faça algumas coisas aqui que sejam um pouco mais comerciais, eu nunca cruzei essa linha aqui. Nunca cruzei, cara. Nunca. Esses dias mesmo, alguém veio perguntar no Instagram, professor, qual que é a estratégia de prova, qual que é a melhor estratégia de prova pro segundo dia do Enem? Aí eu meti uma resposta, cara, que eu falei, meu irmão, deixa eu te contar qual que é a nossa estratégia. Não tem estratégia. Ah, qual comida que você come pra te fazer performar melhor? Você começa por qual prova? Eu sempre achei isso uma bobagem, cara. O nosso foco aqui sempre foi o desenvolvimento intelectual das pessoas. Eu falei, meu irmão, deixa eu te explicar a estratégia nossa aqui na universidade. A estratégia é estudar mais que todo mundo, saber mais que todo mundo, se aprofundar mais no conceito. E se você sabe mais que todo mundo, você chega no dia da prova e que se dane a estratégia. Faz pouquíssima diferença que comida que você come, qual prova que você começa primeiro. Se você sabe mais que todo mundo, você se colocou num patamar onde não existe concorrência. E isso foi sempre o que eu quis fazer com os nossos alunos do Universo Narrado. E é o que a gente faz, sacou? É colocar num nível tão... Meu irmão, os exercícios são mais difíceis, a gente aprofunda mais, a gente detalha mais o... Pouquíssimas pessoas estudam no nível que quem estuda com a gente no Universo Narrado estuda. A estratégia é essa, é saber mais que todo mundo, melhor, ter mais domínio, mais profundidade, e você chega na prova e fica tudo parecendo fácil. É isso, ponto. Essa é a nossa estratégia. E depois que eu respondi isso pra ela, eu voltei e refleti, falei, cara, porra, é isso. Isso sempre foi o que a gente acreditou, e isso sempre foi o que eu fiz. Eu sempre me recusei a ter esse tipo de conversa. Soltar um vídeo aqui, né, seria bom, comercialmente falando, pra captar a gente e tal, né, talvez eu faça esse vídeo aí, mas falando o que eu acredito. Que a melhor estratégia pro segundo dia do Enem. E aí... Você entendeu? Mas não, cara, não. Esse nunca foi nosso lance. E aí, quando eu dei essa resposta, eu também parei e pensei, cara, pô, eu sempre sustentei aqui o que a gente acreditava. Eu nunca cruzei essa linha, sacou? Eu nunca cruzei a linha, cara, do professor e do dador de aulas. Eu sempre olhava e falava, porra, bicho, o Feynman, que é uma grande referência de professor pra mim, o Kant, que eu vivo... Esses caras olhariam e respeitariam o que eu faço? Ou diriam que eu sou só mais um indivíduo propagando essa lógica de imbecilização, de infantilização do ensino para adultos? E eu falei, não, cara,
Na boa, a gente faz um negócio aqui que eu acho foda mesmo. A gente tem professor foda pra cacete. Os caras que trabalham com a gente, cara, do time pedagógico, eu respeito eles pra cacete. São caras que sabem tanto ou mais do que eu aprendo com eles, com o engenheiro, com os professores nossos aqui, com a galera do nosso time pedagógico, Luiz, Sabrina, Raul, todo mundo. Então eu falei, não, bicho, peraí. Eu sempre me recusei a ser um dador de aulas e trazer esse tipo de gente aqui pra dentro do Universo Narrado. Eu sempre prezei por jamais cruzar essa linha que existe entre o que eu acho que é o correto, entre o que eu acho que é o nobre, é o que deve ser feito a educação, e entenda, isso é muito pouco comercial, bicho. Isso é pouco comercial. Então há um desafio em sustentar esse discurso quando você tem uma empresa por trás e 30, 40 funcionários para pagar a conta, por exemplo. Mas eu falei, eu sempre me recusei, bicho. E nesse equilíbrio aí entre o que é mais comercial e o que é o que a gente acredita, eu nunca cruzei essa linha. E eu falei, caceta, velho. Enfim, eu tô compartilhando isso aqui com vocês porque pra mim é um motivo de grande alegria. Como eu falei, cara, nos últimos 6 ou 7 anos, acho que esse é o primeiro dia dos professores, no nosso pacto aqui, nossa conversa, né? Em que eu não me sinto um impostor, em que eu não me sinto um herege, em que eu realmente consigo olhar para os últimos anos e ver uma linha muito clara sendo costurada de algo que eu consigo sustentar no discurso, de algo que eu me orgulho pra cacete, cara. Que eu olho e falo, pô, bicho, a gente faz uns negócios foda, a gente tenta mesmo realmente subir a régua, subir o nível do que é educação, do que é ensino, de várias formas. E aí, antes de eu ir pro próximo tópico, eu queria até te fazer um pedido aqui, bicho. Se você quiser até conhecer mais sobre o Universo Narrado, ó, sugestão, vai no Google, digita Universo Narrado, vai em avaliações, tem lá quase 1000 comentários, bicho, de pessoas contando um pouco sobre o Universo Narrado e tal. E eu te queria fazer pra você o seguinte pedido, de coração. Pra gente é super importante ter 5 estrelas lá, então eu vou deixar o link lá embaixo. Vai lá se você quiser fazer a sua avaliação, mas principalmente, não só das 5 estrelas, deixa seu comentário sobre os professores, não sobre mim, cara. Eu tô na caminhada há muito tempo aqui, eu sei que vocês gostam de mim e tal, eu não faço questão nenhuma de escutar nada pra massagear o meu ego. Pô, bicho, vai lá e fala do engenheiro, velho. Porra, engenheiro é foda pra cacete, cara. Um dos professores mais fodas que eu já vi. Eu olho o cara dando aula, cara. Eu, porra, arrepiei aqui, velho. Tô quase chorando. Eu arrepio, velho. Eu falo, cacete, que cara foda de ter o nosso time. Os nossos monitores, cara. Porra, Luiz, Sabrina, Raul, Léo, todo mundo. Só cara foda que responde alto nível. Então, por exemplo, se você é nosso aluno, vai lá, mas não fala de mim não, bicho. Fala dessa galera. Fala do engenheirão, de uma aula louca que você assistiu dele, do que significou você compreender aquele conceito, ou fala de algum monitor que te atendeu, ou fala da nossa plataforma que tem um time de tecnologia por trás que desenvolveu, sacou? Ou se você não é nosso aluno, cara, fala de alguma live, algum curso gratuito, mas não fala de mim não, bicho. Fala dessa galera, porque durante 7 anos eu me senti um herege, achando que eu tava só perpetuando essa lógica de imbecilização, e sempre pra mim, na boa mesmo, cara, sempre foi muito difícil o dia dos professores, que eu falo, que bosta, cara. Eu vou mudar de profissão, cara. Eu vou fazer uma outra parada. Eu já pensei isso várias vezes, cara. Porque eu senti agora só mais uma engrenagem nessa lógica de perpetuar a idiotização. E eu não sei como é que essa galera se sente, não, cara, mas eu falo por mim. E você tá vendo que eu sou um cara extremamente crítico e meu jugo é bem pesado no que tange conhecimento, educação, esse tipo de coisa. Essa galera é foda, velho. E eu não sei como eles se sentem, mas, por favor, vai lá e deixa o seu comentário, tira 5 minutos, mas escreve um texto massa mesmo, porque essa galera vai ficar feliz de receber isso no dia de hoje. E eu acredito que talvez isso faça um bem muito grande pra eles, que talvez em alguns momentos eu quis sentir. De verdade, cara, eu tô de boa comigo, não precisa falar de mim, mas fala deles. Acho que isso vai ser importante pra caramba pra essa galera, é uma galera muito foda, e eu queria muito que eles sentissem um pouco do que eu tô sentindo pela primeira vez, cara, nesse dia dos professores. E eu rabisquei mais algumas coisas malucas aqui, mas enfim, cara, eu acho que a conversa ficou por aí. Eu sempre me importei muito mais em ser do que parecer. Se eu sou, cara, um professor que eu julgo que é o nível mais alto de proficiência que se pode ter dentro desse cargo, mas todo mundo acha que eu sou um bosta, eu tô tranquilo, cara. Eu tô em paz. Eu entendo que eu não cruzei aquela linha, eu entendo o que precisa ser feito para subir o nível intelectual das pessoas, para que elas se desenvolvam. Esse sempre foi o nosso lance. Se você acompanha a gente aqui no Universo Narrado, eu não tô nem aí, bicho, para aprovação no Enem, nas provas. Nossos alunos acertam mais de 90% nessas provas tudo, sabe por quê? Porque o buraco nosso é mais embaixo, cara. A gente quer trabalhar algo muito mais sofisticado, o desenvolvimento intelectual, cara. E não perpetuar uma lógica de imbecilização, de superficialidade, de pobreza intelectual e tal. Cara, enfim, eu tô satisfeito pra caramba, cara, é isso. Se você quiser, conta aí também embaixo sua opinião, o que você pensa sobre o Universo Narrado, o que o Universo Narrado significa pra você. De preferência, faça isso no Google lá, porque esse comentário fica registrado pra sempre e vira um depósito legal de onde as pessoas podem entender melhor sobre o que é o Universo Narrado. Mas, cara, eu tô satisfeito, bicho, eu tô satisfeito. O Universo Narrado virou uma empresa.
Inicialmente era eu, depois eu e minha esposa, hoje são quase 40 pessoas trabalhando. A gente tem uma comunicação a sustentar, a gente tem algumas coisas que a gente precisa comunicar que são mais comerciais para chegar em mais pessoas, mas dentro dessa lógica inteira, a postura sempre foi firme, cara. O que a gente acredita, a gente nunca cruzou essa linha da infantilização, da imbecilização. Pô, bicho, eu me sinto feliz aí, cara. Pela primeira vez em 7 anos, nunca desrespeitar esse dia. E acho que é isso aí. Como é que termina um vídeo desse? Sei lá, feliz dia do professor, sei lá, bicho. Enfim, obrigado pra você que chegou até aqui, pra você que acompanha o nosso trabalho e tá aqui consumindo, nos apoiando, tá aqui com a gente. Mesmo a gente, muitas vezes, sustentando uma comunicação que eu sei que é a menos comercial. Existem vários... Mas é isso, né? É isso. Como diria o Euclides, né? Um rei procurou o Euclides e falou: qual que é o melhor caminho para eu aprender geometria? E o Euclides fala: não existe estrada real para geometria. Não tem caminho curto, irmão. Sacou? Você é rei, não interessa, irmão. Matemática, o ensino, não tem caminho curto. Eu sempre acreditei, sacou? Não existe estrada real para geometria, não existe caminho curto para o conhecimento. Aqui a gente sempre sustentou o caminho mais difícil, mas o caminho mais nobre, o caminho do desenvolvimento, o caminho que te transforma enquanto pessoa, sacou? Esse é o poder da educação para mim. E não podia ser diferente do que a gente faz aqui, né? Não podia. Eu podia escolher um caminho mais fácil. Tem um caminho mais fácil, cara. De talvez chegar em mais pessoas, de talvez ser mais comercial, vender mais. Tem uma narrativa que é muito mais superficial e muito mais massificada, muito mais fácil chegar nas pessoas. Mas a gente nunca escolheu esse caminho. E é isso, acho que não podia ser diferente. Se a gente está vendendo um caminho mais nobre de desenvolvimento, a gente não podia escolher o caminho mais fácil. Você nunca me viu aqui pintado de palhaço. E olha que eu respeito muito palhaço, tá? Não entenda mal. Inclusive tem um grande amigo, Carlos Henrique, fiz um curso de contação de histórias com ele. Ele era médico e palhaço, respeito pra caramba. A profissão do palhaço, o clown, respeito tanto que me recuso a colocar isso e fazer de qualquer jeito uma palhaçada ali para adultos que deveriam estar buscando, enfim. Já ficou claro aí, né? Feliz dia do professor. Acho que é o jeito certo de terminar esse vídeo, sei lá.